Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo deste canal de YouTube. Hoje é meu aniversário, então, quer dizer, o dia da publicação é o dia do meu aniversário. Estou gravando um dia antes, mas estou publicando num dia muito especial. Hoje eu quero trazer um pouco, continuando aquela nossa ideia dos primeiros vídeos, que é quando você vira líder, o gestor de pessoas, quais são os passos que a gente vai criando, que a gente vai percorrendo. A gente passou sobre virei líder agora, conhecendo as equipes, seja uma equipe completamente nova, uma equipe que você era par e virou líder. Aí fizemos um pequeno desvio para falar sobre o entendimento do momento que eu preciso ir embora, que não necessariamente a gente precisa tolerar ou aceitar algumas situações que não nos confortam. Então, se a gente tem essa liberdade de poder procurar um emprego e trocar faz sentido e tal, que é o vídeo sobre os incomodados que se mudem. Hoje eu vou começa uma série de 2 vídeos. Então não é uma série, né? São 2 vídeos, 2 capítulos, sobre a construção dos primeiros passos da liderança, né? Hoje eu vou falar sobre uma pirâmide que eu aprendi no livro 5 Desafios da Equipe, do Patrick Leoncini. Ele é um livro muito interessante para quem quiser ler, etc., mas eu vou traduzir ele numa pirâmide. Como eu não tenho nenhum editor, eu estou fazendo tudo de forma caseira, então, por favor, imagine uma pirâmide, topo e ponta, né, base e topo, na verdade, que ela começa, então, com as relações de confiança. Então, eu acho que não só falando em termos de emprego, assim, profissionais, mas pessoais, né, qualquer relação da vida, seja com amigos, pares, relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais em geral, ela começa com as relações de confiança. Então, essa é a base de qualquer pirâmide que você tem de relacionamento, né? Eu acabei sendo repetitivo, mas as relações de confiança é o que determina. Eu falo muito isso porque hoje eu estou passando nessa situação, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu estava dentro de uma equipe, dentro de um contexto da empresa que eu trabalho. No meio do caminho teve essa mudança, até por isso não teve vídeo na semana passada, porque eu estava fazendo as primeiras comunicações e interações com o novo time, com a nova área, com a nova diretoria. E um dos pontos que quando eu mudei, que é sair da zona de conforto, obviamente, mas que quando eu mudei de área, me deixaram com frio na espinha, foi essa parte da confiança. Na área que eu estava, eu já tinha uma relação de confiança estabelecida com as pessoas do meu time, com meus pares, com o meu gestor, com alguns stakeholders. Então, algumas pessoas já trabalhavam comigo há mais de um ano, e para a empresa que eu trabalho isso é bastante tempo. Então, mudar me fez repensar e colocar em prática muitas dessas coisas que eu falo nos vídeos, né? E eu estou exatamente nesse momento de criar relações de confiança com a minha nova estrutura, né? Seja as pessoas que eu lidero, seja os meus pares, o meu novo gestor, o novo diretor. Então, é construir as relações de confiança. Ela é um trabalho contínuo, então não tem uma fórmula. Eu uso muito o que deu certo para mim, que é, fazer essa apresentação que eu estou transformando em vídeo agora, e dois, fazendo a que eu falei lá no vídeo de quando você entra numa equipe nova, que é conhecer as pessoas, ter um papo quebra-gelo, perguntar da vida delas, falar um pouco da sua vida, mostrar, abrir, ter uma vulnerabilidade. Em algum momento a gente vai falar sobre vulnerabilidade aqui também, mas é um trabalho contínuo. E quando você começa a criar relações de confiança, que esse fortalecem com o tempo, mas quando você já tem essas relações de confiança, vem o segundo passo da pirâmide, que é a administração de conflito. O que é administração de conflito? Quando a gente fala a palavra conflito, acaba indo um pouco para o negativo. A mesma coisa que feedback. Também vou falar no próximo vídeo, mas tem essa conotação negativa. Pô, conflito.
vou ter que brigar com a pessoa, vou ter que discutir e tal, e blá. Nem sempre é assim. Tem momentos que é assim, obviamente, e acaba sendo, não tem como fugir. Mas na maioria das vezes não é. O conflito é você ter ideias antagônicas na mesa e você administrar aquilo, fazer combinados sobre determinada situação, combinar o jogo, basicamente, né? Então, uma administração de conflito muitas vezes vem quando você tem uma mudança de curso, um projeto ou alguma situação que entra e você não está 100% confortável com aquilo, tem suas ressalvas, tem aquela situação. Então, vem a comunicação, vem muito da importância de se comunicar claramente. E como você já criou uma relação de confiança, você consegue falar com a pessoa, com o seu interlocutor, sem o medo de se queimar. Obviamente que você não tem que se respeitar, faltar com a educação, ou qualquer coisa que faça perder a razão nesse sentido, mas vai ter a liberdade de falar, eu não concordo por x, y motivos. Antes da gente começar, eu posso fazer um estudo, uma avaliação de risco, para eu entender os cenários, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Você pode me contextualizar melhor, explicar o propósito, não estou comprado. Eu entendo, eu sei que top-down existe, mas eu não estou comprado. Me ajuda aqui e tal. Então tem toda essa administração de conflitos, né, que é colocar ideias antagônicas na mesa de forma transparente, de forma sincera, e aí você conversar sobre aquilo, o famoso elefante branco, para você poder então dar o próximo passo na pirâmide, que é o comprometimento com os projetos. Quando eu falo de comprometimento com os projetos, eu não estou falando também no sentido, você é descompromissado. Mas eu estou falando que, pelo menos para mim, né, e para alguns profissionais e pessoas que eu conheço, quando você não entende o propósito daquilo que você está fazendo, você não se entrega ou você não faz com o mesmo afinco, com a mesma paixão. E aqui, pelo menos na nossa cultura, a gente tem muito essa entrega, muito essa paixão. Com o que você faria quando você está comprado com um propósito, quando você entende o porquê de estar naquele projeto ou de, de fazer daquela maneira. E isso vem na parte de administração de conflitos. Porque aí, sabendo tudo isso, você consegue se comprometer com aquele projeto, você está comprado com aquele projeto ou com o propósito daquele projeto, tem o contexto para seguir em frente, para administrar aquilo. E aqui eu falo muito na língua de projetos porque é o dia a dia da minha empresa, do meu trabalho, da minha carreira. Mas isso é adaptável a todas as linhas de trabalho, até linhas mais operacionais. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, manutenção de carros. Então, você tem lá um, dois, três, quatro lugares que encosta carro, e aí para fazer uma manutenção, para fazer algum serviço específico, e aí você tem um comprometimento, você entende o propósito de atender bem o cliente, de conversar com ele, de oferecer. Então, cara, você está aqui, você veio fazer um balanceamento, sei lá, qualquer coisa do gênero, mas vamos aproveitar e vamos trocar o óleo, vamos ver aqui o filtro da gasolina, da bomba de gasolina, qualquer coisa do gênero. Vamos fazer uma estética automotiva. Você entende, você tem um comprometimento com o resultado, com o propósito, com a cultura. Então, você consegue fazer o upsell da sua venda, nesse caso. No caso dos projetos, comunicar com os stakeholders, engajar as pessoas que você lidera direto e indiretamente nesse projeto para testarem, vamos fazer um teste aqui, qualquer coisa a gente volta. Vamos pegar um grupo de controle e um grupo teste, vamos aplicar determinados parâmetros nesse grupo teste e comparar com o controle e vendo como a gente azeita, como a gente faz a governança dessa situação, desse projeto, desse lugar que a gente quer chegar, né? Então, você tendo comprometimento com o projeto, porque você entendeu o propósito daquilo,
você assume a responsabilidade, que é o próximo passo da pirâmide. Então, é mais tranquilo você bater no peito e falar, vamos embora, me deixa testar, me deixa, e se errar, erramos, voltamos atrás, vamos aprender, vamos voltar para a prancheta e começar do zero, porque é muito importante você assumir a responsabilidade quando você tem o comprometimento, porque você tem o propósito, e você tem o propósito porque você sabe que teve uma administração de conflito. Então, a, o demandante daquela requisição, o seu gestor, ou coisa do gênero, você já teve uma conversa, você já teve uma resolução de conflito, e você sabe que qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, você pode voltar e colocar os pontos na mesa, que vai ter a orientação, que vai ter o guidance, a pessoa vai te guiar, e você pode sim ir mostrando as travas e as objeções, que vai ter uma resolução, ou pelo menos um combinado, um meio termo, né, o princípio da negociação, o cara que tende ao meio termo, porque você tem a confiança. Então, você confia, consegue administrar melhor o conflito, você entende o propósito do projeto, você assume a responsabilidade, então você sabe que aquilo lá é algo que você consegue administrar e guiar e seguir. E de novo, quando eu falo assumir responsabilidade, existem os dois lados, né? A gente pode levar como uma oportunidade, tipo, pô, eu estou na frente de um projeto, estou coordenando esse projeto, conversando com stakeholders, entregando valor para o negócio, ou você pode pensar no lado negativo, né? Se der, vai entrar em mim. Então, a bomba explode em mim. Então, existem esses dois lados, mas aqui eu estou focando um pouco no lado total e não no lado negativo. Porque sim, se de repente dá errado e não funciona, se você é o líder desse projeto, você assume o erro, volta para a prancheta, corrige, aprende, corrige rápido e segue em frente. E também, de novo, não está delargado para você. O teu gestor, ou você como gestor, vai ter uma rotina de follow-up, de checkpoint, de acompanhamento dos projetos. Então, o teu gestor vai saber identificar quando o demandante vai saber identificar, não vai deixar o carro bater no poste. Se ele fez isso, ele largou a coisa na sua mão e não prestou a ajuda necessária, e isso aí a pirâmide inteira cai como um castelo de areia, porque não tem nem a confiança bem estabelecida. Então, quando você tem a confiança bem estabelecida, sabe que pode trabalhar com conflito e os etc., não vai ter essa surpresa, não vai ter esse negócio, se der errado, quem vai se fufu sou eu. Não, porque tem toda um suporte, como uma fundação de um prédio que está segurando aquela construção da pirâmide. E no fim, vem os resultados coletivos. E aí tem os resultados pessoais e os resultados da empresa, né? Os resultados pessoais financeiros, os resultados pessoais dentro da organização. Financeiro você vai entregar um projeto, você vai entregar o valor, isso vai servir para a tua avaliação, vai servir de repente para te qualificar para uma promoção, para o mérito no ciclo de desempenho, vai bater determinada meta, então vai ganhar desde comissão até PLR, para quem não trabalha comissionado, mas tem os bônus anuais. Tudo isso entrega, você vai ver financeiramente de alguma forma. E pessoalmente, que também eu acho que é uma parte muito interessante para mim, é o famoso corporativismo, né, da palavra corporativa, network. Você conhece mais pessoas, você aprende a lidar com mais pessoas, a entender mais os interlocutores, então vai ter aqueles mais ansiosos, aqueles mais pragmáticos, aqueles mais apreensivos, você aprende a lidar com todos eles. Então, mais pessoas conhecem o seu trabalho, mais pessoas entendem o seu modo de operar, você aprende e ensina, que eu vou falar também no outro vídeo, então tem bastante ganho com isso. Então é isso, pessoal, era o que eu queria trazer para hoje, essa pirâmide que começa na confiança e termina nos resultados. Obrigado por quem assistiu até aqui. Se puder se inscrever, dar o like, me ajuda muito no engajamento, isso é verdade. E é isso. Semana que vem a gente fala um pouco sobre
algum dos acordos que eu acredito que funcionam com os times. Muito obrigado e até a próxima.